Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos trabalhando uma série de estudo baseada em Marcos, capítulo 13, onde Jesus profere o seu sermão profético, onde Jesus ali faz um grande resumo do que ia acontecer ainda na geração dos apóstolos, mas também até a sua segunda vinda. Nós já temos duas aulas anteriores. Se você começou a assistir essa série a partir dessa aula, recomendo depois você voltar às duas aulas anteriores, onde explicamos sobre a queda de Jerusalém e sobre os princípios das dores. E fica muito claro para nós, né, naquelas passagens já estudadas, que Jesus está querendo alertar os seus discípulos de que alguns eventos em especial não definem o final dos tempos, a vinda do anticristo e a sua segunda vinda. Na verdade, existem outros sinais. E é o que nós vamos abordar um pouco aqui nesta aula de hoje. Essa aula de hoje ela vai ter duas partes. Eu vou explicar já mais no finalzinho o porquê de duas partes. A gente não vai conseguir fechar ela completamente hoje. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre alguns sinais que Jesus deixa de indicação. Também nós vamos atrás de outros textos proféticos, de Paulo também, que fala desses sinais que nós poderíamos estar mais atentos a respeito de quando realmente as coisas estão se aproximando de um final. E então nós vamos, hoje, a partir de Marcos 13, nós vamos falar dos versículos 14 em diante. Eu recomendo que você também abra a sua Bíblia nesse texto. Eu vou colocar aqui também para que você possa ler a versão que eu estou lendo, a gente acompanhar junto a mesma versão, e assim nós vamos, versículo por versículo, estudar essa passagem, auxiliada por outros textos sagrados, para que nós venhamos a ter uma melhor compreensão. Como nós já falamos anteriormente, sempre surgem pessoas, falsos profetas, ou às vezes até pessoas bem intencionadas, em querer interpretar a Bíblia e já querer identificar certos eventos como sinais da segunda vinda de Jesus, mas eles têm falhado bastante, pessoas que têm datado têm falhado bastante. Então é crucial que a igreja inteira do Senhor, todos, não só pastores, pregadores, conheçam os textos sagrados para interpretar para o povo, mas que toda a igreja, quando olhar e estudar essas Sagradas Escrituras, também tem uma compreensão para justamente não serem enganados por aqueles que são os falsos mestres, falsos profetas, e às vezes pessoas que não são falsos mestres nem profetas, mas às vezes eles se enganam a si mesmos, dando interpretações erradas e trazendo angústia, trazendo ansiedade para as pessoas, trazendo inclusive confusão no meio do povo de Deus, achando que certos eventos definem já o final dos tempos, quando na verdade não é assim. Tá certo? É por isso que é muito importante estudarmos a Bíblia juntos e juntos irmos descortinando, segundo o próprio texto sagrado, essas profecias, para que nós venhamos a estar realmente alertas, vigilantes e com uma melhor compreensão sobre o que as Sagradas Escrituras, Jesus, diz sobre o final dos tempos. Então acompanhe comigo a leitura de Marcos 13, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,
operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Amém? Vamos pedir agora em oração que Deus nos ajude a entendermos sua Sagrada Escritura, que o próprio Espírito seja aquele que nos ensine e traga sabedoria, traga inteligência, para que tenhamos a capacidade de compreender os textos sagrados. Oremos. Pai querido e amado, te louvo e agradeço, Senhor, pela oportunidade de abrir a Bíblia, de estudar, Senhor, ela. E para isso, ó Deus, também queremos auxílio do Espírito Santo. Nos ajuda a compreender tuas Sagradas Escrituras, que elas se revelem para nós, Senhor, e dos nossos olhos caiam as escamas para que possamos ver as tuas verdades e assim, Senhor, conseguir compreender o mínimo possível para não sermos enganados por aqueles que induzem as pessoas ao erro. Em nome de Jesus, ser o nosso mestre nessa hora. E assim te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para que nós possamos compreender um pouco essa passagem, eu queria antes mostrar para vocês uma figura, uma imagem de montanhas. Imagina você distante de uma cadeia de montanhas. Então você olha ao longe aquela cadeia de montanhas, você sabe que de uma montanha para as outras que estão depois dela, existe algumas distâncias, mas você não sabe que distância é essa. Porque a princípio elas estão enfileiradas, quando você olha, parece que elas estão muito próximas uma das outras. Mas quando você se aproxima da primeira montanha, aí você observa o espaço que existe daquela primeira para a segunda, da segunda para a terceira e assim por diante. Algumas montanhas vão estar muito distantes uma das outras e as outras vão estar um pouco mais perto. Eu estou trazendo essa imaginação sobre essa cadeia de montanhas porque o profeta, quando ele visualiza, ele tem uma revelação do futuro, então ele vê assim muitos futuros, como se fosse uma cadeia de montanha. E ele nem sempre tem o discernimento da qual a distância de uma profecia para outra. Então, quando ele profetiza no único bolo a sua mensagem, o que nós vemos são essas várias cadeias de montanha, ou essas várias revelações numa única profecia, com tempos distantes uma das outras. Assim aconteceu com Daniel, assim acontece com outros profetas. Apocalipse, por exemplo, tem um texto claro de Apocalipse que é dito a João que o que ele vai escrever são coisas que eram, ou seja, passada, coisas que são no presente e coisas que virão, coisas do futuro. Mas ele tem uma única visão, né, uma única revelação, onde acontecem esses eventos do passado, do presente e do futuro juntas, né? Não é que seja ao mesmo tempo, mas são juntas, e aí a interpretação delas fica difícil porque a gente não sabe, às vezes, qual é assim, a que vai acontecer de imediato e vai acontecer mais distante. Então é um cuidado que nós precisamos ter primeiro ao interpretar. Isso é importante dizer no início do nosso estudo, porque esse texto que nós lemos aqui de Marcos 13, do 14 ao 23, é exatamente isso, são cadeias de montanhas. São vários eventos futuros que quando nós olhamos, nós vemos todas elas, mas a gente não sabe a distância temporal que existe uma da outra. E essa distância pode ser curtas ou pode ser muito longas, e quando eu falo longa aqui, é de milênios mesmo, né? De vários séculos de distância de uma profecia para outra. Então, trazendo isso como escopo inicial, vamos abordar devagarzinho aqui, começando com versículo 14 de Marcos 13, onde Jesus já traz para eles uma coisa de um conhecimento prévio que eles têm para falar de uma coisa futura. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que eu estou dizendo que Jesus traz na profecia um conhecimento prévio é porque esse evento ele já aconteceu no passado da história dos israelitas. Os discípulos que estavam ouvindo esse sermão
profeta de Jesus, conhecem essa história, conhecem inclusive a profecia relacionada a essa história, que era uma profecia de Daniel. Daniel fala de um abominável da desolação que está situado onde não deveria estar. E mais tarde acontece. Então Daniel profetiza isso aí, na época quando Israel estava sob o cativeiro babilônico, e séculos depois acontece de fato, quando Israel já é uma nação quase livre, não totalmente livre, porque ela ainda estava debaixo do jugo de outros impérios, mas existia alguns tipos de liberdades. Mas entre essas pessoas que dominavam ali, existia o Antíoco Epifânio IV. Esse Antíoco Epifânio IV, ele não era um judeu, mas ele que dominava toda aquela região da Palestina. E uma vez, ele resolveu trazer para o templo de Israel uma abominação. Ele resolveu fazer um sacrifício que não deveria, que não poderia fazer ali. Então, quero ler para você um relato histórico sobre esse evento, que diz o seguinte: o primeiro e clássico cumprimento da expressão abominável da desolação teve lugar segundo o 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 54. 1 Macabeus, tem o 1º e o 2 Macabeus, são livros que fazem parte da história judaica. Eles não são livros sagrados, não estão nas nossas Bíblias, mas eles fazem parte da história. Então, são livros que a gente pode analisar como conteúdo histórico. Então, o cumprimento dessa profecia de Daniel sobre o abominável da desolação se encontra lá em 1 Macabeus, registrado no capítulo 1, no versículo 54, e no capítulo 6, versículo 7, onde o rei Ciro, Antíoco Epifânio IV, erigiu em 168 a.C. a abominação da desolação, como é uma expressão usada ali pelos judeus, no pátio do Templo de Jerusalém. Isso foi para o horror de todos os judeus fiéis, porque ele estava fazendo algo que não poderia. Ele esculpiu uma imagem do deus grego Zeus e estabeleceu ela ali no pátio do templo, no lugar onde não poderia ter imagem de escultura nenhuma que fosse relacionado a deuses estranhos, principalmente. Outros dizem também que houve um sacrifício de porco também, feito ao holocausto ali no templo. Então essas coisas foram abomináveis, foram desoladoras para os judeus, e por isso eles todos ficaram perturbados. Houve uma guerra, que é chamada de Guerra dos Macabeus. Os Macabeus eram uma família que se opôs a todas essas situações constrangedoras e ofensivas à fé deles. E aí, por conta disso, eles conseguem um tempo de libertação desse povo, mas depois os romanos vêm e dominam novamente eles. Então, essa é a primeira vez que se cumpre essa profecia de Daniel do abominável da desolação. Jesus, sabendo disso e tendo isso como um conhecimento histórico ali em Israel, ele aproveita a mesma figura de linguagem para dizer que também no futuro ia acontecer algo muito parecido. Então ele usa o que é conhecido para falar de um futuro desconhecido. O que Jesus está dizendo é que, de fato, então mais para frente ia ocorrer, de fato, alguém ia entrar ou ia fazer alguma coisa onde não se deveria, que era, como a profecia de Daniel está dizendo, se referia ao templo. Isso pode ter sido acontecido entre o ano 66 e 70 da era cristã, na época que alguns apóstolos ainda estavam vivos, como o João, por exemplo, ainda estava vivo nesse período, quando houve as guerras judaicas. Flávio Josefo, um historiador judeu, mas a serviço dos romanos, anos depois desses eventos, ele escreve sobre as guerras judaicas e fala de que, de fato, os imperadores, generais, os romanos entraram em Jerusalém, entraram no templo, ali mataram muitas pessoas, fizeram muito sacrifício de pessoas, matando pessoas mesmo. E por conta disso, eles estavam onde não deveria estar. Porque, como você sabe muito bem, o templo ele era um espaço sagrado. Existia o pátio dos gentios, que era uma área bem externa, mas aí conforme existia vários compartimentos. Conforme mais perto da nave do templo e no Santo dos Santos,
não era dado acesso a qualquer tipo de pessoa. Só os sumos sacerdotes podiam entrar nesses espaços do santo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santo dos santos para fazer ali um sacrifício. Então esses espaços eram sagrados, qualquer gentil que entrasse ali era uma abominação para o judeu. Então, possivelmente, essa profecia se cumpriu novamente ainda na época de alguns apóstolos, mas ela pode ser uma indicação de que num futuro distante também, possivelmente, poderia acontecer isso. Existe a crença e a interpretação de algumas pessoas que acreditam que o templo judeu vai ser reerguido no Monte de Jerusalém. Isso é uma coisa bem difícil de a gente hoje afirmar, porque para que isso acontecesse, os palestinos árabes tinham que ceder novamente o Monte do Templo para os judeus. Uma coisa que a gente sabe que as guerras do Oriente Médio mostram isso para a gente, que os muçulmanos não iam abrir mão tão fácil do Monte do Templo assim para os judeus, para os israelitas. Lá existe muito conflito por conta desses espaços de terra, principalmente do Monte do Templo, onde já existe hoje uma mesquita muçulmana. Onde era a construção do templo, tanto do templo que foi construído por Salomão, como mais tarde o templo que foi construído por Herodes, nesse mesmo espaço existe uma mesquita muçulmana lá, o Domo da Rocha, que eles chamam, né? E por conta disso, então, é bem difícil que os muçulmanos abram mão disso. Poderia ter que ter uma guerra muito grande, de proporções muito grandes ali, entre os judeus e os palestinos, os judeus vencerem, né, os israelitas vencerem, para destruir o templo muçulmano e reconstruir um de Jerusalém, do povo de Israel. Então essa questão é bem complicada de a gente dizer que vai acontecer novamente, porque tem todas essas questões hoje. E aí nós vamos entender um pouquinho também, mais para frente, sobre essa questão, sobre a história dos israelitas e os cumprimentos bíblicos, né? Mas a princípio, então Jesus está falando aqui de uma coisa que o judeu já sabia. Ele pega esse pano de fundo histórico para falar de uma coisa futura também. E aí diz que quando isso começar a acontecer, que essa desolação a começar a acontecer em Israel, que as pessoas elas tomassem cuidado. Então ele vai dizer assim, os que estiver no telhado, não desça, né, para pegar alguma coisa em casa, não dá tempo, fujam para os montes. Ele diz assim que quem, por exemplo, estiver no campo, não volte em casa para pegar uma capa, né, fuja, vá embora. Então ele vai dizer, ele vai dar várias recomendações, como a partir do versículo 15, né, quem estiver no terraço ou no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa, e o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Essa questão da gravidez, para um tempo de fuga, é muito difícil, né? Ele vai dizer ainda no 16, orem para que isso não aconteça no inverno, por conta de que no inverno, além do frio da noite, durante o dia, subir montanhas e a própria estrada fica tudo lamacenta, difícil de fuga, mais cansativo. E para quem está fugindo não tem pressa, não é? Então seria horrível também fugir no inverno. Mais adiante ele vai dizer, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Então, quando o povo de Israel está sendo perseguido pelo povo romano, principalmente, a recomendação que Jesus já dá para esse evento, que já foi na geração dos apóstolos, que eles, olha, fujam, corram mesmo, não demorem, não se preocupem em pegar uma capa dentro da casa, não se preocupe em tirar qualquer coisa de casa, aí das que estiverem grávidas, orem para que não seja no inverno. Tudo isso ele está dizendo assim que aqueles tempos serão tão difíceis, a perseguição será tão grande, que a melhor coisa que vocês podem fazer é fugir, né? E de fato, quando houve essa primeira guerra judaica, nesse período pós-Jesus Cristo, que foi entre os anos 66 e o ano 70 da era cristã, os romanos eles invadiram Jerusalém
E muitos não quiseram fugir. Eles ficaram na cidade para lutar. E o que aconteceu foi um massacre muito grande. Como eu citei em 2 lições anteriores, a estimativa de alguns historiadores é que possivelmente tenha morrido 1 milhão de pessoas nessa guerra judaica. Isso é um número muito grande, por quê? Porque as pessoas não deram ouvidos a essa mensagem de Jesus. Alguns chegam a dizer que entre esses mortos não tinham cristãos, porque os cristãos obedeceram. Só que isso não tem muita fundamentação histórica, não dá para dizer entre todos aqueles que morreram se esse era cristão, se esse era só um judeu não convertido a Cristo Jesus. Mas o fato é que quem não ouviu a mensagem de Jesus, quem não atentou para essa realidade, elas morreram, porque não houve piedade, não houve misericórdia da parte dos romanos. Aqueles que permaneceram vivos foram vendidos como escravo para as pessoas, para outras regiões. Então, de fato, o que Jesus está dizendo cuidem da vida de vocês e cuidem também da salvação da alma de vocês. É muito importante vocês preservarem a vida de vocês, não querer entrar numa guerra, numa luta já vencida, porque os romanos vão vencer. Existia uma espécie de um consentimento da parte de Deus dessa invasão romana aos judeus, até para também se cumprir uma fala dos próprios judeus. Quando os judeus estavam entregando Jesus para Pilatos, você sabe, várias vezes ele achou que Jesus não merecia condenação nenhuma, que Jesus não merecia a morte de cruz, porque ele não viu nenhum erro em Jesus, ele não viu nada em Jesus que fosse passível de uma condenação por parte dos romanos. Então, por isso que o Pilatos tem aquele ato de lavar as mãos, porque diz, olha, façam com ele o que vocês quiserem, porque a morte desse justo não vai recair sobre mim. Só que é justamente isso que acontece com os judeus nessa hora. Nessa hora ele diz assim, que cai sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Ou seja, estavam matando um justo, os judeus, foram os judeus que queriam a morte de Jesus, foi eles que pediram a morte de Jesus, solta Barrabás, crucificam, né? Então, eles dizem isso, que cai sobre nós, sobre os nossos filhos. Então, o consentimento de Deus, na década de 70, quando os romanos invadem completamente, destroem o templo e matam milhões de pessoas, há esse consentimento de que se cumpra isso que eles mesmos disseram, de o sangue do justo recaírem sobre eles. Mas, como eu falei da cadeia de montanhas, essa profecia ela teve um cumprimento imediato na geração de alguns apóstolos ainda vivos, mas também ela é um indicativo do que pode acontecer no futuro. Quando acontecer também no futuro essa grande perseguição ao povo de Deus, que vai, de fato, muitas pessoas morrerem, aqueles que estiverem diante de uma ameaça de um exército do inimigo, que não pense 2 vezes. Se você pode preservar a sua vida, corra. Se você pode se for refugiar, se refugie. Porque haverá muitas mortes de cristãos. Tem um texto de Apocalipse, capítulo 6, e outro também no capítulo 7, que fala de algumas pessoas já mortas, que estão debaixo do trono de Deus. E ela diz assim, até quando tu vingarás o nosso sangue, Senhor? Até quando não vingarás, né? Eles estão exigindo que o Senhor vingue o sangue daqueles cristãos já mortos. Aí a resposta para esses cristãos que fazem essa reclamação, dizendo assim, o até quando é até que morram todos aqueles que há de morrer pelo nome de Jesus Cristo. Ou seja, então muitos morrerão na grande tribulação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá uma preservação nesse sentido. A única preservação que vai ter é quando Jesus realmente vir, os que estiverem vivos serão livrados, mas muitos outros vão morrer. Textos bíblicos deixam isso muito claro. Então, se pode fugir, fuja. Né? E aí Jesus também fala sobre essa questão de a gente preservar também a nossa alma. Preservar a vida fugindo, mas preservar a alma não sendo enganado pelos
falsos profetas e pelos anticristos que vão surgir naquele período também que vai ocorrer. Então, todo esse pano de fundo que Jesus coloca aqui é para que as pessoas tomem cuidados. Não deem uma de corajosos ou qualquer coisa desse tipo assim. Quando vier uma perseguição, como foi a perseguição romana aos judeus, quando ela ocorrer na época da igreja futura, fujam mesmo, preservem as vidas e preservem também as suas almas, não acreditando nos enganos dos anticristos, dos falsos profetas que vão surgir no final do tempo. Porque ele diz assim, que falsos cristos surgirão com a intenção de enganar a muitos, inclusive até com poderes para enganar. Eu vejo o versículo 21 que diz o seguinte, ó: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Né? Então, de fato, vai ter aqueles que vão querer enganar os cristãos e essas pessoas têm que estarem de sobreaviso, firmados no Evangelho, firmados na verdade, para não ser enganados por isso. E a gente observa que as pessoas são muito facilmente enganadas, principalmente quando tem sinais e prodígios envolvidos, porque para as pessoas, elas gostam, né, dos sinais, elas gostam de milagres. Então, quando ela vê alguém fazendo milagres, ninguém pode fazer milagres se não fosse da parte de Deus. E não é bem isso que a Sagrada Escritura está dizendo. Então, não se deixar enganar é preservar a alma. Então, esse aqui é um pano de fundo que Jesus está dando de alerta para essas pessoas sobre essa questão de que quando vier essas perseguições, assim como aconteceu já, que a gente também tenha esses cuidados. Mas, pensando sobre a questão de sinais, quais sinais existiriam para que nós possamos estar de sobreaviso? Como ele diz aqui no versículo 23, estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Quais seriam esses sinais, então, que nos deixariam de sobreaviso, para que a gente, de fato, quando tais sinais acontecessem, a gente identificasse como, sim, agora é o final dos tempos. Agora a vinda de Jesus é iminente. Agora as coisas realmente chegou, a história chegou no seu cumprimento. Então nós vamos falar de alguns sinais que são principalmente 4 sinais. E aí, 2 deles eu vou falar hoje, 2 eu vou deixar para a próxima aula, por conta de que eles exigem melhores explicações, mais leitura de textos, e para que a gente compreenda muito bem. Então, esses 2 sinais é dado principalmente por conta do anseio das pessoas. Então, por exemplo, Paulo, quando ele... Eu quero até ler esse texto com vocês. Quando ele vai escrever aos Tessalonicenses, Paulo ele se preocupa com a ansiedade dos Tessalonicenses, porque estavam já meio que se enganando. E aí, para que eles não se enganassem com falsos sinais, ele vai no capítulo 2 começar a ensinar sobre isso. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor é o dia que o Senhor vai virar com toda a sua vingança contra o inimigo, né? E também resgatar a igreja dele. Versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Então Paulo ele diz assim que a vinda do Senhor, o dia do Senhor, não acontecerá sem que antes aconteça algumas coisas. Aí ele dá 2 indicativos para nós. O primeiro deles ele fala aqui sobre a questão da apostasia. A palavra grega apostasia significa uma queda, uma caída, uma espécie de rebelião ou revolta.
mas trata principalmente de uma oposição e de uma desobediência à palavra do Senhor. A apostasia da igreja é a igreja abandonando a palavra de Deus, abandonando a verdade e se opondo ao próprio Deus. Quando não se opõe a Deus diretamente, mas se opõe à sua palavra, ensinando ela de forma errada e vivendo de uma forma errada também. Então, essa é a apostasia. Paulo está dizendo que a vinda do Senhor Jesus Cristo não acontecerá sem que antes já haja essa apostasia. O próprio Jesus fala sobre isso, por exemplo, lá em Mateus 24, no versículo 11 e 12, ele diz o seguinte, ó: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Profetas aqui podem ser aqueles que falam sobre futuros, né? No caso aqui, como são falsos, a gente fala de um futuro falso, né? De uma mentira. Mas profetas podem ser também qualquer pregador da palavra. Então, esses falsos profetas, falsos pregadores, eles se levantarão e enganarão a muitos. E aí Jesus disse, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a apostasia ela se dará por conta desses falsos pregadores, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, pessoas que vêm para ensinar completamente errado, né? Inclusive, quando o anticristo surgir, uma das características dele é que ele vem com o poder da mentira. Por exemplo, vou ler aqui ainda 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde ele fala no versículo 9, ó: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça ao que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então ele continua dizendo ainda, por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, a aparição do anticristo vai ser com esses sinais e prodígios, com a capacidade de mentira, de propagar fake news, né? Vamos usar essas expressões porque as expressões que estão em voga hoje em dia. E possivelmente, inclusive, a internet vai ser um excelente recurso que o anticristo e todos aqueles que aderirem ao anticristo irão utilizar para massificar as mentiras ensinadas por eles. E entre esses apoiadores do anticristo estará os falsos profetas, aqueles que vão ensinar o erro e conduzir a igreja a esses erros. Teologias erradas, e principalmente assim, para poder você abandonar fácil a verdade do evangelho, é quando a pregação ela convém aos anseios da nossa corrupção humana. Então, se nós somos, por exemplo, gananciosos, qualquer pregação, como a teologia da prosperidade, é fácil para que essas pessoas venham aderir a esse tipo de mensagem. Porque se ela já é gananciosa, se a vida dela está voltada para dinheiro, para riquezas, então a teologia da prosperidade encaixa. E aí a pessoa dá mais crédito a essa teologia do que uma teologia realmente sã, saudável, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essas palavras, essas mensagens serão sempre baseadas nos anseios, nos desejos de pessoas que às vezes estão na igreja, mas não têm uma conversão total. Né? O seu ego, os seus desejos ainda são corrompidos. Então é fácil, e ainda mais assim, se os falsos profetas, os anticristos, vêm com essa capacidade toda de mentira, vai ser mais ainda a capacidade de enganarem a muitos. Mas o Senhor Jesus ressalta lá em Marcos 13 que eles iam enganar, se possível, até os eleitos. Mas os eleitos, aqueles que mais de fato se debruçam para o estudo da palavra de Deus, que têm temor do Senhor e vai conferir nas Sagradas Escrituras se aquilo que está sendo pregado, ensinado é a verdade, esses não serão enganados. Mas o fato é que muitos serão, e isso causará a apostasia. Então esse é o aspecto, um dos aspectos de um sinal que realmente a vinda do Senhor está próxima. Quando começar essa apostasia em grande escala, onde muita parte da igreja estará
sendo levada a acreditar no inimigo. A segunda coisa que Paulo coloca como sinal da vinda de Jesus, que a vinda de Jesus é próxima, é a revelação do iníquo, que é o anticristo. O anticristo ele virá, enganará a muitos, conduzirá muitas pessoas ao erro, será adorado por muitas pessoas. Mas muita coisa pode se falar ainda do anticristo, mas eu quero deixar isso para a próxima aula, na continuidade dessa, que vai ser um prosseguimento. Então, na próxima aula eu vou falar mais sobre o anticristo. E também outra coisa que vai acontecer como um sinal da vinda de Jesus é a grande tribulação, a qual Jesus aqui no Marcos 13 já dá um indicativo, que será de um tempo de muito sofrimento, um tempo de muita perseguição ao povo de Deus. Por quê? Porque dentro desse império da mentira, dentro desse império de um anticristo que quer adoração para si e conduzir as pessoas, os que são da verdade não vão querer, e esses que são da verdade é que vão ser os perseguidos, e serão duramente perseguidos. A tribulação para os fiéis nesses tempos será de tamanha importância e grandiosidade que Jesus chega a dizer que em tempo nenhum da história aconteceu. E aí você imagina, os judeus, eles tiveram momentos de tribulação de um tamanho muito grande. Se você pegar, por exemplo, desde lá da época da Babilônia, né, quando a Síria primeiro invadiu a parte norte de Israel e levou todos os cativos, já foi trágica, milhares de pessoas morreram. Depois a Babilônia invadiu a parte sul de Israel, que eram os judeus ali de Jerusalém, de Judá. Mataram muitos também, levaram o resto cativo. E a angústia dessas pessoas foram muito grande, o sofrimento delas foi grande pela morte, pela perseguição, pela destruição do templo. Mais tarde tem esse período que nós já vimos nas lições anteriores, que foi da Guerra Judaica, registrada por Flávio Joséfo, na década de 70 da era cristã, em que invadiram Jerusalém, destruíram o templo, mataram quase 1 milhão de pessoas. Isso foi trágico, e essas mortes sempre eram mortes envolvendo muita tortura, muita atrocidade. Mais tarde, os judeus vão ter outro tipo de perseguição. A igreja também vai sofrer muitas perseguições. Houve um período, por exemplo, de que Jerusalém pertenceu por um tempo aos cristãos e foram vencidos numa guerra pelos muçulmanos, e também foi um tempo de muito sofrimento. Em todos esses momentos históricos de muita perseguição e sofrimento ao povo de Deus, sempre se pensou de que aquilo poderia ser o sinal da vinda, né? Mas ainda não era a grande tribulação. Também, com certeza, muitos na Segunda Guerra Mundial devem ter imaginado que a vinda de Jesus já era iminente para eles, porque a Segunda Guerra Mundial foi uma grande tribulação. Não foi para todos os cristãos, mas foi para os judeus. Os judeus sofreram muito, imagina. Só, estatisticamente falando, só de judeus morreram 6 milhões nos campos de concentração e de outras formas. E a forma como eles sofreram era horrível. O Holocausto é uma das coisas mais tristes da nossa história recente, né? E tudo isso, para quem está vivendo, é uma grande tribulação. Mas, segundo o que nós entendemos aqui, é de que, de fato, dos tempos do final, a tribulação do tempo final é a maior de todas, como nunca houve. Então, você imagina, será muito pior do que aconteceu com Israel na época da Babilônia, do que aconteceu com os judeus na época da Segunda Guerra Mundial, será muito pior do que isso. E por que a gente entende que vai haver essa grande tribulação logo antes da vinda de Jesus? Porque Jesus ele mesmo deixa muito claro de que, de fato, essa tribulação seria de um tamanho muito grande e seria o evento anterior à sua vida. Porque depois que ele fala, né, dessa grande perseguição, dessa grande tribulação, como nunca jamais houve, jamais haverá, aí o versículo 24 aqui de Marcos 13 diz o seguinte, ó: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então Jesus diz que após a referida tribulação acontecerá a vinda dele.
Em outras traduções, e principalmente no original grego, fala de que imediatamente depois. Imediatamente é colocando junto. Então, por exemplo, lembra que eu falei das cadeias de montanhas? Quando você está de longe, você vê tudo junto. Quando você se aproxima, você vai ver qual a distância da primeira montanha para a segunda montanha, né? E assim você tem uma noção melhor. Baseado no que Jesus está dizendo aqui, então, uma dessas montanhas, que é a grande tribulação, ela está muito próxima da montanha seguinte, que é a vinda dele. Então, o segundo sinal, de fato, da vinda de Jesus é essa grande tribulação de uma dimensão que é pior do que aconteceu com os judeus até hoje, que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. E tem acontecido muitas perseguições aos cristãos, né, nas últimas décadas, principalmente nos países tanto comunistas quanto nos países muçulmanos. Até hoje, muitos cristãos morrem na África e outras regiões da África que têm domínio muçulmano. Mas essas tribulações que esses irmãos passam, que para eles são horríveis, ainda não é a grande tribulação. Essa grande tribulação será de uma repercussão mundial de perseguição a todos os eleitos do Senhor. Aí, por causa dos eleitos, o texto bíblico vai dizer que o Senhor ele abrevia esses dias, né? Se ele fosse por mais prolongado, os eleitos eles iam sofrer de tal forma que a ponto de eles talvez até abandonarem a fé. Mas por causa dos eleitos, o Senhor vai abreviar esse tempo. Então, esse é o segundo sinal. O terceiro sinal, e a grande tribulação, vou ensinar mais sobre a grande tribulação também na aula seguinte. Então, na aula seguinte, a gente vai falar sobre o anticristo e a grande tribulação, porque eles estão totalmente entrelaçados um com o outro, né? E aí a gente vai explicar um pouco mais. Então tem primeiro a apostasia, a revelação do iníquo, a grande tribulação, que são os eventos anteriores à vinda de Jesus, e tem mais uma, que é também o chamamento dos eleitos. Assim como também vai ter uma grande perseguição e uma apostasia da igreja, mas por outro lado, muitas pessoas também vão se converter a Jesus Cristo. Aqueles que ainda não tinham se chegado a Jesus vão chegar. Então, por exemplo, lá em Mateus 24, 14, diz assim: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O testemunho será pregado a todas as nações, todas as línguas, povos e raças ouvirão de Jesus Cristo e haverá muitas conversões nesse período. Então esse é o quarto e último sinal. E aí, sobre essa questão de que muitas pessoas vão se converter, uma das coisas que alguns colocam também como uma possível sinal da vinda de Jesus seria a conversão de toda a nação judaica a Jesus Cristo. Muitos se baseiam nessa interpretação de que muitos judeus vão se converter a Jesus Cristo, isso seria um sinal da vinda de Jesus, por conta de alguns textos de Paulo, que Paulo fala de que o remanescente seria salvo e toda Israel seria salva. Só que nós temos que entender, quando Paulo fala, ele está dizendo isso lá em Romanos capítulo 11. Quando Paulo está falando sobre Israel, nós temos que entender quem é Israel ali. Porque na compreensão paulina, no capítulo 2 principalmente, Paulo vai dizer em Romanos 2 que o verdadeiro israelita não é aquele da circuncisão, aquele que nasceu da nação judaica, aquele que é o povo, digamos assim, da pátria judaica. E vai dizer que o verdadeiro israelita é aquele que é convertido no coração. Então, todo convertido no coração, todo aquele que tiver a conversão e receber a palavra de Deus no coração, ele está lá em Romanos capítulo 2. Ele diz assim: esse é o verdadeiro israelita. E aí também em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que não existe mais separação entre gentios e judeus. O Senhor fez um único povo. Então, o convertido, tanto o gentio quanto o judeu, é a igreja do Senhor. É o Israel de Deus. Então, quando Paulo está falando que todo Israel será salvo, ele está falando de toda a igreja, todo o povo convertido ao Senhor. Não é uma especificação direta somente aos judeus. Agora, se haverá uma pregação em massa e uma conversão em massa no final dos tempos, antes da vinda de Jesus, claro que entre essas conversões em massa terão muitos judeus também, né? Então, é isso que nós precisamos compreender, né, desse cumprimento, de que essa conversão em massa inclui tanto gentios, que não são judeus, quanto os próprios judeus,
E esses convertidos são o Israel de Deus, são os eleitos do Senhor, e por conta desses eleitos é que Jesus vem logo na sequência para salvar aqueles que ainda estão vivos no período da grande tribulação e pôr a termo este século para inaugurar uma nova era, a era do reino eterno em Cristo Jesus, né? Então, o que nós vimos até agora, nessa parte aqui, é de que Jesus então, ele ensinou muita coisa de vários eventos, que é como se fosse uma visão única desses vários eventos, mas elas têm saltos de distância. Mas mesmo o evento já tendo acontecido, como foi a destruição do templo, a matança de judeus em Jerusalém, essas coisas também podem acontecer de uma forma no futuro também. Porque assim como o abominável da desolação, ele aconteceu na época dos Macabeus, né, e Jesus está dizendo que vai acontecer de novo, da mesma forma a história vai meio que se repetir. A profecia bíblica, ela mostra muito para nós de que a história ela é uma espécie de um círculo, onde ela de vez em quando ela tem um retorno, ela acontece de forma muito parecida de novo. Então, aquilo que já aconteceu é um prenúncio, é uma sombra a qual nós podemos já, olhando para o passado, ter uma ideia de como é que vai ser no futuro também. Então isso que é muito importante. E aí falamos sobre esses 4 sinais: apostasia, surgimento do iníquo, o homem do pecado, né, que é o anticristo. Falamos também sobre a grande tribulação e o 4º sinal é essa conversão em massa no final dos tempos, a então virar o fim, né? E aí, na próxima lição, a gente vai nos deter um pouco mais sobre o anticristo e sobre a grande tribulação, porque os dois estão entrelaçados. Quem vai fazer a grande tribulação para o povo de Deus é o anticristo. É ele que está envolvido nessa questão do povo sofrer. Outras nações e gentios vão sofrer, vão também, porque haverá guerras, haverá um movimento muito grande e a própria vingança do Senhor Deus será derramada nesse período da grande tribulação. E aí então nós vamos ver alguns textos também do Apocalipse nesse período da grande tribulação. Então eu espero que você tenha entendido o que nós falamos nessa lição de hoje. O que não ficou claro, nos pergunte nos comentários, aqui tanto do YouTube quanto do Facebook, que a gente vai responder na próxima aula. E não deixe de assistir a próxima aula para complementar essa, a qual nós estamos tendo. Aí depois que nós falarmos sobre a grande tribulação e o anticristo, aí na aula seguinte nós vamos falar da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e como será esse evento. Amém, queridos? Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima aula.